Cláudia, te agradecer a presença com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Te agradeço. A gente está te explorando, Cláudia, porque a gente já convidou a Cláudia vem aqui, porque a gente tem um exemplo teu na prática, de alguns colegas também, mas pegando o que a Dei Bambini fez. Há quantos meses teve a volta presencial? Voltamos em setembro, Tá. segunda quinzena de setembro. Reparamos agora 20 dias entre o Natal e o Ano Novo e retornamos 11 de janeiro. Então hoje é a nossa terceira semana de aula. Bom. Quarta semana. Cláudia, porque muitas pessoas pensam, mas vocês estão comparando, mas a escola infantil é diferente, o número é bem mais reduzido, mas dá para pegar exemplos. O protocolo é o mesmo para qualquer escola, para Dei Bambini, para uma escola pública, para uma escola de 1.300 alunos, o protocolo é o mesmo. Né? O número reduzido de alunos na sala, respeitar o distanciamento, uso de máscara, álcool gel, tapete sanitizante, enfim. O que a Dei Bambini... A sua sugestão, Cláudia, dá para voltar presencialmente às escolas, aí opinião, as escolas da rede pública, por exemplo? Deve voltar, e inclusive é um desejo do prefeito de que as aulas retornem né, de que os alunos retornem presencialmente. Não vão poder voltar todos ao mesmo tempo por causa do protocolo de reabertura, mas enfim, precisamos voltar, as crianças precisam voltar para a escola é um serviço essencial. Cada vez que a gente diz que a escola deve manter as portas fechadas, a gente está dizendo que a escola não é um serviço essencial. Bom, então vamos fechar o supermercado, né? Porque não precisamos comer, a gente não precisa se alimentar de cultura, a gente não precisa aprender, a gente não precisa comer também. Uma pergunta também, Cláudia, para a psicóloga, o que deu para concluir nesses quase 11 meses, em termos de comportamento da moçada? Que a gente fala muito gurizada, mas estamos falando desde o ensino da criançada de 3, 4 anos até... Vamos imaginar os grandes também, né? Todos. Uma inabilidade social, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade de lidar com conflitos, desde crianças pequenas, excesso de eletrônico, dependentes de eletrônicos, os maiores, enfim, síndromes, transtornos depressivos, sintomas de pânico, atraso de linguagem, uma lástima que a gente não sabe como vai correr atrás. Tristeza, que também pode ser junto com outros, mas digamos tristeza, ansiedade, às vezes a tristeza muito disfarçada, principalmente nas crianças maiores, né, Rogério? Porque a gente não imagina o adolescente que está triste porque ele está no quarto digitando o dia inteiro. Parece que ele está feliz em estar jogando, mas ele está muito sozinho. Ele está sozinho, né? E os pais estão trabalhando. Então, para os pais, pensa que conforto, meu filho está em casa jogando. Ele não precisa nem deixar com ninguém, não precisa levar na mãe crecheira, porque ele é grande e ele fica jogando. Não me causa problema, não estou preocupada com ele. E a doença, ele também não vai se contaminar, porque ele está o dia inteiro em casa, numa boa... Se preocupe, porque o adolescente precisa do contato com o igual, eles precisam de um grupo de referência, então eles precisam do grupo de amigos, e isso eles não estão tendo de forma presencial. Os meninos precisam olhar para as meninas precisam olhar para os meninos, precisa fazer essa troca, precisa ter essa interatividade entre os maiores. E isso está perdido, né? Ou não, porque a gente vê as crianças andando de bicicleta na rua, ali na frente da Dei Bambini, agora é um asfalto maravilhoso, a gurizada está na rua. Mas nem todos, mas a questão, digamos, Cláudia, o que a senhora acabou de falar é de uma profundidade, assim, muito importante. Os pais estão caindo a ficha agora, porque vai fechar um ano aqui de uns dias, de uns meses, e vai fechar um ano. E a questão da saudade. Porque, de repente, tá o dia inteiro conversando, estamos conversando online, mas não é a mesma coisa. Eles não têm saudade. Os adolescentes, eles não demonstram saudade, porque eles entraram num nível agora de dependência do eletrônico. O melhor amigo deles é o computador. Então, eles não querem voltar para a escola. A gente pode observar, e os pais que estão me ouvindo podem observar, que vocês chamam para almoçar, eles não querem vir. Vocês convidam para ir almoçar na avó, eles não querem ir. Eles não querem mais sair da frente da tela. E isso é muito, é como um vício de uma droga.
Assim, a situação dos adolescentes está gravíssima. E como tirar essa moçada desse vício? Eles vão ter síndrome de abstinência, viu? Eles vão passar raiva. Pode ver, a gente convida eles para sair num domingo, para ir visitar um parente, eles ficam brabos, eles ficam com raiva, eles vão de mau humor, eles não querem almoçar no lugar que a gente está, eles se isolam no canto e não conversam com o outro primo. Então, eles têm síndrome de abstinência. Em 2, 3 horas que eles ficam fora da internet. Mas dá para dar volta? Tem que dar volta, a gente precisa oferecer outras coisas, os pais precisam estar atentos. Mas a volta da aula presencial vai ajudar? Com certeza, porque tu vai... Primeiro que tu limita o uso da tela, consequentemente. E o segundo que tu coloca em contato com gente real, né? Com gente que tem sentimento, que tem opinião, gente que se manifesta diferente da gente. Então, volta um novo treino, né? O professor é um profissional tão importante quanto um médico. E o médico, nenhum que eu conheça, que eu tenha conhecimento, nenhum médico se negou a trabalhar durante essa pandemia. Porque o médico trata da saúde física da gente. Eles nos dão remédio para dor de barriga, remédio para Covid, remédio para enxaqueca, remédio para infecção urinária. O professor, ele dá remédio para o cognitivo, para o emocional, para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento da habilidade linguística, para o desenvolvimento da argumentação. Então, o professor é tão fundamental quanto o médico. E o professor passa 4 horas com a criança por dia. A gente vai no médico e fica 10 minutos na consulta. Cláudio, o teu recado também, pela experiência nesse período, para os professores que têm algum receio de não querer voltar, de vamos permanecer de forma remota, ou por uma ou por outra não querem voltar. Cheguem na escola com a roupa limpa, coloquem a máscara, troquem a máscara a cada 3 horas, exagerem no álcool gel, mandem beijinho e abraço de longe para os alunos, cheguem em casa, tomem banho, troquem de roupa e toquem a vida. Tá tudo indo bem. Isso aqui e o álcool é o grande remédio que a gente precisava. Eu digo para os pais lá da escola, da minha escola, que a gente era porquinho e não sabia. Porque nós, de modo geral, a gente não limpava a mão toda hora. Não, eu, por exemplo, lá na minha casa, ninguém tinha o hábito de tirar o calçado para entrar dentro de casa. Então, a gente está mais caprichoso. Isso todo mundo está mais caprichoso. E eu fico muito triste quando eu venho aqui, Rogério, eu escuto comentários, às vezes, lá quando a rádio posta a entrevista, de que a gente não dá conta nem dos piolhos e vai dar conta do coronavírus. Bom, se a escola não está dando conta dos piolhos, deveria dar. Porque quem é a pessoa que está olhando para a criança fora da família? É o professor. Por isso que eu disse, a profissão do professor é tão importante quanto a do médico. Ele é o suporte para a família. Ele é que oferece para a mãe ajuda. Mãe, vamos lá, eu vou pegar o remédio no postinho. A gente não vive a gente não está numa sociedade que todos têm a mesma condição e o mesmo entendimento das coisas. Mas o professor, o agente comunitário, a enfermeira do postinho, todos nós estamos olhando para as famílias e não só para as crianças. Então, a gente precisa voltar, porque as crianças estão doentes, tem um atraso muito grande na aprendizagem, muito grande, e assim, não sei quanto tempo a gente vai levar para reparar o que se perdeu. Mas a gente tem um problema também da rede pública federal, por exemplo, que não se tem toda uma geração agora ficou sem vestibular, por exemplo, das federais. Aí eu tenho um filho que é aluno do Instituto Federal e que eu tenho tentado de várias formas convencê-los a retornar, né? O MEC agora divulgou uma portaria que a aula remota do Instituto Federal vale até 28 de fevereiro. A partir de 1º de março a aula é presencial. O Instituto Federal ele decide por meio de um conselho que envolve professores e funcionários e alunos. E esse conselho eu tenho a impressão que vai fazer o que fez em março. Ficou de março a setembro decidindo como ia ser o EAD. E provavelmente agora vai ficar de fevereiro a setembro pensando se vai retornar ou não. Esse mesmo conselho foi quem decidiu, em vez de fazer as provas, fazer um sorteio. Exatamente. Que aí te limita quem estudou. Para ter uma ideia, o IFE não cumpre nenhuma legislação que o MEC determina. O IFE é a escola do MEC. O IFE é do governo federal e não obedece o seu chefe.
Vou falar assim. O IFE não encerrou o ano letivo das crianças. O meu filho continua no 3º ano. E eu não sei quando ele vai terminar o 3º ano e iniciar o 4º. A lei diz, as portarias todas do MEC, do Conselho Nacional de Educação, disseram que precisam encerrar o ano, que as crianças dos alunos não podem ficar para trás. O município encerrou o ano dos seus alunos, aprovou, reprovou. O particular aprovou, reprovou, mas encerrou o ano. O Instituto Federal está com todos os alunos para trás. Eles têm um lema de não deixar ninguém para trás. Então, com esse lema, eles retardaram o EAD, porque tinha alunos que não iam ter acesso à internet, que não iam conseguir acompanhar, e por conta desse lema de não deixar ninguém para trás, eles deixaram todos os alunos para trás. Cláudio, obrigado pela entrevista, porque é importantíssimo o que a senhora acabou de comentar em vários aspectos. Só para a gente falar do lado bom também, da Dembambini, ninguém infectado nesse período todo, para ver como vale a pena e seguir o que é determinado. Já teve pais com coronavírus que se isolaram em casa, que os filhos ficaram no isolamento, 15 dias passado o isolamento, volta para a escola, segue a vida. Aquele filho não contaminou seus colegas, não contaminou a prof, e foram casos isolados. Vai ter, claro que vai ter. O coronavírus está aí, está cheio de gente que a gente conhece que tem coronavírus ou que passou. Mas a gente precisa trabalhar e as crianças precisam estudar. Cláudia, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado pela gentileza. Psicóloga Cláudia Bassanese Magione.